Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estou muito alegre em estar aqui esta noite, celebrando ao Senhor, louvando ao Senhor, em uma noite de festa, de celebração ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor, né? Bom é estar na casa do Senhor, juntos assim, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E quero trazer o abraço da minha igreja, que é a Igreja Batista Jardim Caiçara, fica ali quase no fim de linha de Brotas, Campinas de Brotas, em Salvador. Receba, ó, o abraço da nossa igreja, afetivo, bem gostoso. Quero desde já agradecer a oportunidade, querida, o convite da igreja, em poder voltar aqui mais uma vez, em poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês essa noite. E quero também parabenizar a MCM desta igreja pelo aniversário. Quero dizer a vocês, mulheres desta igreja, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Saiba que seu trabalho não é em vão no Senhor. O Senhor tem contemplado as suas lutas, o Senhor tem contemplado os obstáculos que têm surgido, o Senhor tem contemplado a sua vida, mas creia que a vitória é certa. Continue trabalhando, não pare. Continue louvando, não pare. Continue buscando ao Senhor com intensidade, não pare. Procure cada vez mais fazer com que essa organização seja uma bênção na igreja, seja uma bênção na vida de outras pessoas. Não é à toa que a nossa cor é lilás e branca. Lilás, humildade. Mulheres humildes na presença do Senhor. Branco, mulheres pureza, tanto no falar, nas atitudes e nos gestos. Não vestimos lilás e branco à toa, tem um significado. São mulheres cristãs em missão, a serviço com humildade do reino de Deus e uma vida de pureza. Que Deus realmente abençoe cada vez mais vocês e que cada vez mais cresçam nesta graça, no conhecimento do Senhor. Eu atuo muito na área das mensageiras. Vocês conhecem muito assim, a Andréa das Mensageiras. Mas na igreja eu sou a coordenadora geral da MCM há mais de 15 anos. Eu lidero a MCM da igreja, então poucos sabem disso. Eu trabalho com as mulheres dentro da igreja. E esse trabalho é um trabalho muito bom, trabalho também missionário, uma organização missionária, que vem também para crescer o reino de Deus entre nós. E essa noite, a MCM desta igreja, ela traz um tema onde diz desperta. MCM, desperta a mulher cristã em missão. E é tempo de reconstruir. E falar de despertar, e falar de reconstruir, sem ir ao livro de Neemias não tem como. Maior exemplo de despertamento, de reconstrução, está lá. E eu quero levar vocês lá primeiro ao texto de Neemias, capítulo 2, versículo 17. A gente vai começar lendo esse versículo. Neemias 2, versículo 17. Ela vai estar projetando, vai ficar mais fácil para vocês acompanhar. O texto de Neemias 2, versículo 17, diz assim: então eu, vou ler na minha versão, está igual? Então lhe disse: bem, vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrio. A minha leitura ela diz assim, ó: então eu, Neemias, lhe disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. É interessante essa passagem onde traz a reconstrução dos muros de Jerusalém. Na época aqui, Neemias, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos. O livro conta a história que a cidade não tinha mais nada, a não ser um monte de pedra sobre pedra. Já viu uma cidade destruída assim? Às vezes quando tem o terremoto, toda destruída, pedra sobre pedra. E a igreja ali estava
totalmente, o texto diz, afastada dos caminhos do Senhor, sem ninguém ali naquela cidade firme, sem ninguém ali mais firme para testemunhar do Deus vivo. Analise comigo essa cidade, toda destruída, pedra sobre pedra, e a igreja estava afastada dos caminhos do Senhor, e ali não tinha ninguém mais para testemunhar do Deus vivo. Que situação terrível estava aquela cidade. A opressão ali ao redor de Israel era tamanha e tão grande, que sabe o que acontecia? Todos aqueles que naquela cidade queriam reconstruir as suas vidas, eram zombados e ao mesmo tempo eram também desmotivados por aqueles que estavam ali. Entende? Imagine uma cidade destruída e ainda aqueles que tentavam ser o que? Reconstruir, aqueles que tentavam ainda se erguer, eram sinais de zombaria por aqueles que estavam ao redor e desmotivados. E o que Deus fez para acabar com tanta destruição, com tanta falta de esperança daquele povo que estava naquela cidade? Será que Deus enviou um exército de homens fortes, poderosos, para dar esperança àquele povo? Será que foi isso que ele fez? Não, não foi isso que Deus fez. A Bíblia, no livro de Neemias, conta que Deus, ele levantou apenas um homem para aquela cidade. E quando Deus levantou um homem chamado Neemias, mas afinal, para que Deus levantou aquele homem? Quem era de fato Neemias? Neemias era um homem comum, igual a mim e a você. Era um homem comum. E a Bíblia fala que Neemias, ele servia como copeiro ao rei. E rei da onde? Da Pérsia. E ali, no meio onde ele servia, ele convivia no meio de pessoas ímpias, que não acreditavam de maneira nenhuma em Deus. Ele, além de viver no meio de pessoas ímpias, ele convivia com pessoas que ignoravam de todas as formas a palavra de Deus. Ele convivia no meio de pessoas que viviam com o pecado, viviam cheios de iniquidade, viviam em imoralidade, viviam na sua sensualidade e viviam também ausentes de Deus. Mas olha uma coisa, mas Neemias, em meio a tantas essas pessoas, ele não se contaminou. Ele não se contaminou, ele não se misturava. A palavra de Deus diz que Neemias permanecia firme no que ele tinha aprendido na palavra de Deus. Mesmo ao olhar dele, ao redor dele, todas essas coisas, ele permanecia ali servindo como copeiro naquele local, mas distante de tudo aquilo que o contaminava. Mas um dia, quando Neemias, ele ouve falar que a cidade de Jerusalém tinha sido destruída, ele ficou extremamente triste, de uma forma tão profunda, que ele começou a se entristecer e perder totalmente as suas forças. Quando ele descobriu que a cidade estava de Jerusalém toda arruinada, ele se entristeceu. E o livro de Neemias conta que ele, ao saber disso, ele passou cada vez mais a se aproximar de Deus e a perguntar a Deus o porquê. E diante desse momento que ele se questionava com Deus e tinha esse momento com Deus, ele fez com que ele parasse um pouco mais, parte do seu tempo, orando, jejuando e chorando pelaquela cidade e por aquele povo. E o texto diz, capítulo do livro de Neemias, que ele começava a questionar a Deus o porquê de tudo aquilo tinha acontecido com aquele povo e com aquela cidade. Até que, no tempo certo de Deus, Deus, ele abre assim uma porta de uma forma assim sobrenatural, e ele diz para Neemias ir até aquele povo para poder ajudar aquele povo a reconstruir
as suas vidas e reconstruir também os seus muros, os muros da cidade. Olha só, logo que Neemias, ele vai àquela cidade e encontra ali todos os sobreviventes daquela tragédia, ele começa a fazer o quê? Ele começa a pregar a palavra de Deus para aquele povo. E o que acontece? Ele começa a falar de Deus para aquele povo, aquilo que Deus tinha colocado de fato no seu coração. E aquele povo ali, as pessoas começam a ouvi-lo e começam, na verdade, o que? A se arrepender dos seus pecados. E começa a partir dali, naquele povo, a despertar neles que precisam de fato ter uma vida de santidade. E é interessante que ele não só apenas fala para o seu povo, que aquele povo precisa ter uma vida de santidade, como ele diz que a casa de Deus, o templo de Deus também precisava de uma limpeza. E aí o capítulo 13 de Neemias, versículo 8 e 9, se puder projetar, versículo 8 e 9, ele diz o seguinte: Neemias, ele olha para a casa de Deus e vê que precisa de trabalhadores. E aí Neemias envia trabalhadores para o templo de Deus, dizendo as seguintes palavras, que ele diz aos trabalhadores: o que de muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando-os eu, purificaram as câmaras e a tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como oferta de alimento e incenso. A minha linguagem, ela traz mais claro um pouquinho, eu estou lendo nas duas por isso. Olha o que a minha diz: eu quero que cada lixo seja levado para longe daqui. Não quero nada aqui dentro na casa que tenha a ver com a idolatria ou a sensualidade. É isso que Neemias faz, convida os trabalhadores para a casa de Deus, para limpar o templo, e diz isso. O que ele quer dizer com isso? Que a casa de Deus tinha que ser também limpa e purificada. E quando isso começasse a acontecer, ia acontecer um grande despertamento, ia começar uma grande reconstrução, não só da casa de Deus, mas de todos aqueles que farão parte daquela casa chamada casa de Deus. Haveria então ali uma reconstrução do templo, das paredes do templo, dos móveis que estavam ali dentro, mas haveria também uma reconstrução no coração das pessoas, na mente das pessoas, na forma das pessoas pensarem e agir. Haveria, na verdade, uma reconstrução completa do que Deus tinha para fazer ali. Meus irmãos, essa é a receita. Esta é a receita para o departamento de mulheres cristãs em missão, para o departamento das sociedades de homens da igreja, para a área dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Esta é a receita. Sabe qual é a receita? A transformação que tanto as pessoas querem nas suas vidas e nas pessoas, na verdade, que estão ao nosso redor. A transformação que cada um de nós queremos, e que essa transformação, ela só acontece quando de fato jogamos tudo de dentro para fora. Quando isso de fato acontece, quando de fato jogamos tudo de dentro para fora, tudo aquilo que não presta no nosso coração, tudo aquilo que está escondido, oculto, todo o pecado escondido e oculto, todo pensamento impuro e toda a obra da carne que ainda o Espírito Santo de Deus não trabalhou em nós. Quando isso começar a acontecer em mim, começar a acontecer em você, está havendo aí uma reconstrução do templo de Deus. É como Neemias falou: não quero nada aqui dentro que venha ter idolatria ou imoralidade. Eu e você somos esse templo de Deus vivo aqui na terra.
E como templo de Deus vivo aqui na terra, Deus também diz a mim e a você nesta noite: eu não quero nada que venha, nada que não preste do seu coração, da sua mente, da sua alma, que venha impedir que eu seja centro de fato na sua vida. Eu quero lhe reconstruir, eu quero refazer. Acorda, desperta. Então lance para fora de você tudo aquilo que está ali, que não presta de dentro de você. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer e fez naquele lugar ali, naquela cidade ali em Jerusalém, totalmente destruída, totalmente assolada, cheia de pedras. É isso que Deus quer fazer. Quando o tema da MCM veio, que é Desperta MCM, é tempo de reconstruir. Deus, Ele quer reconstruir em nós cada dia, cada momento, cada instante que acordamos, uma nova mulher, um novo homem. Mas para Ele fazer isso é preciso que nos coloquemos realmente à disposição de Deus. De fato, nos coloquemos para que Ele venha trabalhar em mim, em você e em nós. Eu não posso jogar dentro de mim para fora aquilo que eu também não quero. Que eu já me acomodei e acho que é tranquilo, que é normal, que é besteirinha. Deus, Ele quer tratar eu e você da melhor maneira possível. Ele quer deixar uma Andréa melhor. Uma Andréa que não guarde mais tanta coisa ruim dentro do seu coração, nem tampouco na sua mente. Porque Ele quer a nossa mente pura, Ele quer o nosso corpo limpo, sempre pronto para o serviço dEle. É essa reconstrução que Deus quer fazer em mim, quer fazer em você. Mas para isso acontecer, é preciso que eu dê espaço para esta casa chamada corpo a Deus. Para varrer, para limpar. Para de fato tirar tudo aquilo que não presta de dentro de mim. Você quer dizer, André, que dentro de mim tem coisas que não prestam? Sim. Quantas vezes guardamos tantas coisas na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo? Quantas vezes fazemos isso? E Deus, Ele quer limpar a nossa casa, assim como Ele limpou ali aquela cidade de Jerusalém, sem deixar nenhuma brecha, sem deixar nenhum espaço, mas apenas espaço para que o Espírito Santo de Deus atue, de fato, completamente na nossa vida. Nós, queridos, somos salvos por Jesus. E salvo por Jesus, nós devemos ser luz no mundo. Devemos ser essa luz do mundo. E para sermos luz no mundo, devemos andar em santidade de vida. Pois Deus, Ele é santo. E Ele quer que nós sejamos o quê? Parecidos com Ele. Precisamos ser parecidos com Ele. Como está o seu coração? O que você tem guardado no seu coração? O que tem armazenado na sua mente? Isso tem lhe atrapalhado? De que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração, quebrante o seu coração, trabalhe de fato na sua vida, reconstrua de fato você. São barreiras que eu e você às vezes colocamos. E Deus às vezes quer reconstruir a sua natureza. Deus às vezes quer reconstruir a sua personalidade. Deus às vezes quer reconstruir sua forma de ser. Mas Ele não tem dado espaço. Porque você tem endurecido diante de Deus. E para ser reconstruída precisa dar espaço a Deus no seu coração. Precisa permitir isso. Mas olha, onde será que Neemias conseguiu tanta autoridade espiritual para entrar naquela cidade e falando de Deus e aquele povo se arrepender e se converter? Meu Deus, como foi que ele conseguiu tanta intimidade para aquele povo tremer diante do que ele falava, ter medo, na verdade, da condenação que ele falava para aquele povo, e aquele povo entender que precisava priorizar Deus, priorizar Jesus, que tantas outras coisas que eles queriam fazer, mas a prioridade na vida deles deveriam ser Jesus. Como Neemias conseguiu aquilo? Como? Se era um povo que nós vemos tão rebelde, tão difícil de lidar. Como ele conseguiu? Aí vem umas perguntas. Será que Neemias aprendeu quando estava ali com o rei da Pérsia? Não. Será que Neemias aprendeu com o antigo patrão que ele teve? Também não. Será que Neemias aprendeu com algum líder da igreja? Não. Será que Neemias aprendeu porque ele foi ao seminário estudar? Ele teve que ir a uma escola bíblica dominical? Também não. Ah, não, será que Neemias aprendeu porque alguém
veio de tão longe ensinar? Também não. Neemias, ele aprendeu não, ele recebeu autoridade de Deus para tal, para ter ousadia para chegar no meio daquele povo e falar com autoridade do amor de Deus e aquele povo entender e se converter. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Neemias passou tempo orando, jejuando e chorando, perguntando e pedindo a Deus como ele poderia conhecer de fato o coração de Deus. Neemias, ele não sabia, na verdade, o que fazer diante daquela destruição toda que aquela cidade estava. Neemias não sabia, mas uma coisa Neemias sabia: eu dependo de Deus. Eu não sei como vou entrar naquela cidade. Eu não sei como aquelas pessoas irão me ouvir. Eu não sei como aquelas pessoas irão reagir. Mas eu dependo de Deus. Além da oração, do jejum e do choro dele, ele foi com a autoridade de Deus. E entendendo que ele dependia de Deus, que à frente dele iria Deus. E Neemias era um homem diferente. Eu falei no início que ele era igual a nós, mas ele era um homem diferente, ele era separado. Eu falei que ele estava ali na corte trabalhando, em meio a tanta sensualidade, tanto pecado, tanta coisa que tinha ali, mas ele não se contaminava, ele não se misturava. E isso fazia grande diferença de Neemias aos olhos de Deus. Então Neemias era um homem totalmente separado, era um homem que não brincava com o pecado. Era um homem que entendia que o pecado o afastaria de Deus. E com isso ele permanecia firmemente ali naquele local, não permitindo que nada daquilo o contaminasse. E com isso, ele teve ousadia e autoridade para entrar naquela cidade, arruinada e destruída. E assim ele pôde confessar, representando aquela nação, o pecado daquele povo para Deus. E assim Deus pôde o quê? Ouvir Neemias e restaurar aquele povo. Olha que coisa. Pôde ouvir Neemias e restaurar. É interessante a reconstrução daquela cidade. É interessante o que aquele povo passou e precisou entender o que Deus pode fazer. E não é diferente hoje de mim e de você do que Deus também quer fazer na minha vida e na sua vida. O que Ele quer reconstruir, o que precisa de fato ser jogado para fora e trazer novamente uma nova reconstrução em mim e você. E nem à toa a divisa que as mulheres escolheu em Neemias 3:12, que diz assim, ó: Salum, filho de Aloés, era governador de outras metades de Jerusalém, e construiu o seguinte texto: as suas filhas o ajudaram no trabalho. Durante daquela reconstrução daquela cidade, durante a construção ali, algumas mulheres também ajudaram na reconstrução daquela cidade. O texto diz que algumas filhas, ou seja, o que é filhas? Mulheres. Elas estavam ali envolvidas, regueram as mãos, e foram trabalhar, participaram de fato daquela construção. Não apenas existiam naquele momento ali homens trabalhando, existiam também mulheres. Mulheres talvez da MCM, investindo, trabalhando, cuidando para que aquilo ali, aquele local ali também fosse restaurado. O texto destaca as mulheres que trabalhavam ali na construção do templo de Jerusalém, e elas reconstruíram para a glória de Deus. Que lição tudo isso pode trazer para mim e para você nesta noite? O que podemos tirar como essa cidade de Jerusalém destruída, assolada e foi reconstruída? Nós estamos já passamos momentos piores ainda por uma grande pandemia que todo mundo sabe. E ainda estamos vivendo alguns momentos afastados uns dos outros. E estamos vivendo um momento ainda que muitos nessa pandemia viram o quê? Vários fatores ser destruídos. Famílias foram destruídas. Famílias, cidades inteiras, algumas partes foram destruídas. Enfim, foi uma pandemia que veio destruindo e destruindo muitas coisas. E é interessante, até nações foram destruídas. Enfim, diante do caos que vivemos pior, poderemos viver novamente, Deus, Ele quer despertar eu e você nesta noite, a levantar homens e mulheres
comprometidos com eles, que chorem, que orem e que jejuem também, para que a nossa cidade, que está vivendo um momento também muito grande de pandemia, seja também reconstruída e restaurada. Mas para isso Ele quer contar com Neemias, mulheres e homens da casa de Deus. Ele quer contar comigo e você que orem, que jejuem, que chore por essa nação, por essa situação, para que Deus veja o nosso clamor e sare toda a terra. Quando isso começar a acontecer, Deus Ele está reconstruindo cidade, Deus vai estar reconstruindo família, Deus vai estar reconstruindo igreja, Deus vai estar reconstruindo muros e laços que foram perdidos, porque é isso que Deus quer contar comigo e com você nesta reconstrução. Não fomos chamadas à toa de mulheres cristãs em missão, é porque mulheres cristãs em missões, nós temos uma missão específica aqui nesta terra, que é de proclamar o reino de Deus. Em meio a tanta pandemia, temos essa missão, mulheres. Temos esta missão de proclamar o reino de Deus. Então, cabe a nós, como igreja, aqui, nesta terra, não parar, não paralisar, não se deter. Em meio a tantas coisas, precisamos, com a igreja de Cristo, reagir na reconstrução. Quantas coisas se perderam, quantas pessoas se esfriaram dentro da igreja, quantas não querem mais voltar, quantos estão desmotivados, quantos ainda continuam com medo. E que eu tenho feito por essas pessoas? Lembra a cidade de Neemias assolada e destruída? Estamos vivendo um pouco dessa história. E precisamos, como mulheres de Deus e homens de Deus, reconstruir. E como isso vai ser feito? Lembra de Neemias? Orando, chorando e jejuando. É isso que Deus quer de mim e de você. Buscando o Senhor com mais intensidade. Desperta então mulheres cristãs em missão. Desperta homens, jovem, criança. Enfim, a igreja do Senhor. Porque Deus Ele quer contar conosco para essa missão, assim como Ele contou com aquele homem ali naquela cidade, para ir àquela cidade, reconstruir. Deus quer contar comigo e você para quê? Para reconstruir a nossa cidade, para reconstruir os corações que foram abalados. Deus quer contar comigo e com você para reconstruir famílias que foram perdidas por demais. Deus quer contar comigo para reconstruir a igreja do Senhor. É para isso que Deus quer contar comigo. Mas se eu ficar com medo, cuidados temos que ter, com certeza. Mas se eu viver atormentado do medo, fugindo do que eu tenho a cumprir, do que eu tenho a missão a fazer, vai aumentar mais ainda aqueles que estão afastados de Deus. Então Deus quer levantar você. Deus quer despertar você para junto reconstruir a história. Para junto reconstruir o que foi destruído. Algumas famílias foram destruídas, perderam, outras não. E Deus espera de mim e de você para ajudar nessa reconstrução. Vejo essa oração aqui de Neemias que ele fez. E ele começou logo depois a varrer o coração das pessoas, tirando daquelas pessoas daquele templo ali toda a sujeira, para que Deus de fato tivesse espaço para usar pessoas, e as pessoas serão alcançadas de fato pela voz de Deus. Daquela mesma maneira que Deus quer limpar, varrer, limpou aquele lugar, Ele quer varrer eu, quer varrer você, quer limpar você de toda e qualquer dificuldade, de todo e qualquer medo que venha te ameaçar, porque Deus espera contar contigo no meio da sua família para reconstruir, no meio da sociedade para reconstruir, no meio da igreja para reconstruir. Deus quer contar com você independente da situação. Deus espera e quer contar com você, porque Ele quer contar contigo, independente do que seja. Desperte, acorde. Deus, Ele quer reconstruir você. Então não impeça. As marcas que talvez ficaram, as dores que talvez ficaram em você, as coisas que talvez a pandemia passou e deixou em você, Deus, Ele quer nesta noite dizer a você que Ele está pronto para te reconstruir. Abra seu coração para Ele. Entregue seu coração para Ele. Ninguém mais pode fazer isso se não for Deus. Mas se você continuar fechado com aquele povo daquela cidade,
sem ouvir o que Deus de fato quer refazer em você, você vai continuar paralisado, com medo e distante de tudo e de Deus. Deus, nessa noite, Ele quer dizer a você, não só as mulheres em cristã em missão, que é tempo de reconstruir, mas Ele quer dizer a mim, a igreja do Senhor do século 21, é tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar, mesmo que seja do zero, é tempo de recomeçar. Não tenham medo, não tenham, porque a nossa vida aqui é passageira, tudo passa. A nossa morada celestial que nos espera, lá é eterno. Aqui tudo passa. Eu às vezes falo na igreja da vontade de que os cultos não terminassem e que a gente não voltasse para casa. E que a gente ficasse direto na igreja, pastor. Para que a gente vivesse sempre nessa harmonia, nessa comunhão. É desse jeito que estamos aqui, que Deus está nos esperando para as moradas celestiais. Lá a gente vai viver eternamente. Lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Lá já estaremos todos reconstruídos para a glória de Deus. E lá vai ser só cantar, só louvar, só adorar. O tempo é aqui agora de você reconstruir, para que você suba preparado e pronto para viver a eternidade. Lá vai ser só adorar. Aqui, abra espaço na sua vida, no seu coração, na sua mente, para ser reconstruído por Deus, porque Deus quer fazer isso. A cada dia Deus quer me lapidar, quer lapidar você para ser melhor ainda do que você foi ontem, do que você tem sido hoje, do que você tem sido agora. Dê espaço para esse Deus. Como mulheres e homens de Deus, permita-se ser lapidados, refeitos e reconstruídos pelo nosso Deus. Que Deus os abençoe.